E nós já estamos recebendo para a continuidade das entrevistas com os candidatos rumo ao Palácio Alencastro, mais uma vez a presença do candidato Julier Sebastião do PDT. Candidato Julier, seja bem-vindo novamente conosco aqui. Bom tê-lo aqui, viu? Bom dia a todos os telespectadores do nosso programa SBT Comunidade, a você, Agnello, poder estar aqui e desejar a todos aí um bom dia. E estamos aqui à disposição para dialogar sobre como vamos melhorar a nossa querida Cuiabá. Então a minha primeira pergunta é justamente isso. Como vamos melhorar o transporte coletivo aqui na capital? Afinal de contas, o senhor é a favor da privatização ou da municipalização? Ou o senhor tem uma outra proposta para isso? O seu tempo passa a valer a contar a partir de agora. Olha, Agnello, essa sua pergunta ela é muito profunda e ela é muito importante para os cuiabanos. Vejo que os cuiabanos sofrem demais com o sistema de transporte público, principalmente de ônibus, né? Que é o descaso, a passagem alta, a ausência de pontualidade, não tem abrigos pela cidade, Cuiabá não tem licitação, vive as empresas aí sob benesses da prefeitura. E obviamente que na eleição surgem propostas muito próprias para que seja melhorado o sistema de transporte de Cuiabá. Nós temos um eixo no nosso programa de governo, Agnello, que é inversão de prioridades, tratar aqueles que mais precisam do serviço da prefeitura com prioridade. Vamos governar para todos, mas com prioridade para aqueles que mais precisam. E essa discussão do ônibus, ela se torna muito apropriada, porque nós estamos propondo, Agnello, a fixar em Cuiabá a passagem mais barata dentre as capitais brasileiras. O senhor tem ideia de valores quando o senhor fala a passagem mais barata? Sim, exatamente. O senhor tem ideia de valores que hoje poderia ser praticado? E isso é um dos nossos pontos fortes, Agnello, porque nós tratamos de coisas factíveis, execuíveis. Não vamos vender aí esperanças, promessas vãs, mas em cima de coisa factível, fruto do bom senso e da administração. Nós temos como referência o preço da passagem de Fortaleza, que é administrada pelo PDT, pelo meu partido, e lá custa R$ 2,75. Só que é bom lembrar que Fortaleza é pelo menos 4 vezes maior que Cuiabá em população e extensão, é uma região de litoral. E chegou a R$ 2,75 lá, depois de 2 aumentos em 2015. Então veja que Cuiabá está fora desse patamar, com R$ 3,60, e está no patamar de São Paulo, que é pelo menos 14, 15 vezes maior que Cuiabá. Então, nós estamos propondo com responsabilidade, com bom senso, entre as empresas de ônibus e o povo cuiabano, se optar por aquilo que é factível, ou seja, permanecer a concessão, e aí respondendo aquela pergunta inicial sua, permanecendo a concessão, o sistema de concessão, mas com licitação limpa e transparentes e com cláusulas compensatórias que assegurem o preço mais baixo dentre as capitais para a passagem de ônibus, renovação da frota, ar-condicionado, pontualidade, fiscalização do poder público e, acima de tudo, atendimento com dignidade do cuiabano. Isso é para distinguir, Agnello, porque há propostas aí que falam em estatização, municipalização do transporte público, tarifa zero, ou seja, vendendo um engodo que não é factível, que não, qualquer pessoa em sã consciência sabe que isso não é verdadeiro. E por que eu estou fazendo essa distinção, Agnello? Porque o cuiabano, pelas andanças que ando fazendo, Agnello, ele quer mudanças. O 45 e o 15 não representam mudança alguma em Cuiabá. Mas o cuiabano quer mudança com responsabilidade e não mudança com anarquia. Certo. E é isso que nós estamos propondo. No que se refere à passagem de ônibus e ao sistema de transporte público, mudança com responsabilidade, ou seja, com a passagem mais barata do país, assegurando a licitação. E não a estatização, que neste caso é a mudança com anarquia. Ok. O senhor tem falado muito no seu horário eleitoral a respeito da segurança. O senhor tem falado a respeito de fazer uma grande mudança nesse quesito aqui na capital. O senhor fala em criar uma secretaria forte, voltada para a área da segurança. Como é que o senhor pretende construir isso, criar esse mecanismo de segurança para poder dar mais tranquilidade à população cuiabana? E mais, é possível fazer isso hoje na capital do estado, da maneira como está a prefeitura municipal? Olha, Agnello, essas perguntas elas são muito importantes e é por isso que eu gosto de vir aqui no seu programa, porque você tem a plena consciência daquilo que efetivamente está acontecendo e o sentimento da nossa população.
E é esse sentimento que é o que nos motiva a tratar a questão da segurança de forma aberta e muito pública, tá? E com prioridade. O cuiabano, Agnello, nessas andanças, está inseguro na sua cidade, está inseguro nos bairros. Essa é a palavra, insegurança. Não é nem a questão de segurança, é a sensação de insegurança. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a segurança pública, assim como a saúde, assim como as questões ambientais, elas são de competência concorrente, que eu quero dizer. A União, os estados e os municípios têm responsabilidade de articular essa política pública, no caso, a segurança. Então, a União tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, as polícias militares, as Forças Armadas. Os estados têm a Polícia Civil, que investiga, tem a Polícia Militar, que é ostensiva, e o Corpo de Bombeiros. Esses formam o aparato de segurança do Estado dentro dessa subdivisão da segurança pública no país. Aos municípios, coube a Guarda Municipal e demais serviços que compõem a política de segurança pública. Cuiabá nunca cumpriu a sua parte. Nunca cumpriu. Tá? Nós estamos fazendo diferente agora, Agnello. Pegamos esse sentimento de insegurança da população, assumimos a responsabilidade que o município tem e vamos criar a Secretaria de Segurança Pública no município. E antes que o pessoal diga, vai criar como, vai aumentar a secretaria? Não. Vamos extinguir a Secretaria de Ordem Pública e, no seu lugar, criar a Secretaria de Segurança Pública do município. Só para você ter uma ideia, em 2015, essa secretaria executou 54 milhões de reais em Cuiabá, do orçamento. De ordem pública? Exatamente. Certo. Então, nós já temos atuando em qual linha, candidato? Diante da sua pesquisa, atuando em qual linha essa secretaria? Não, a nossa Secretaria de Segurança Pública será efetivamente uma Secretaria de Segurança Pública, com estrutura política, administrativa, com a Guarda Municipal instituída, concurso público para preenchimento das vagas e, sobretudo, levar a Guarda Municipal para os logradouros públicos de Cuiabá. Significa dizer, Guarda Municipal nos bairros, principalmente para diminuir a sensação de insegurança e no centro da cidade. O senhor faria parcerias também com o Estado, trazendo os agentes da área da segurança, policiais, que no seu momento de folga viria a compor também ou não? Olha, nós estamos pensando, Agnello, numa estrutura profissionalizada e não numa estrutura amadora, que seria da segurança pública neste caso. Nós queremos ter uma secretaria forte de segurança, a Guarda Municipal instituída como deve ser, com concurso, mas, sobretudo, levando para os bairros os centros de cidadania e segurança. Lá nós vamos colocar a Guarda Municipal, o núcleo da Guarda Municipal, vamos reservar espaço para a Polícia Comunitária, e aí nós vamos chegar no Estado, Agnello, e falar, bom, o município está fazendo a sua parte, o Estado coloca o policiamento aqui, a Polícia Militar. Vamos ter ali um quiosque da Prefeitura nesses centros, porque nós temos no Pedra 90, por exemplo, um comércio muito pujante lá no bairro. Então, se você tem lá no Centro de Cidadania e Convivência um quiosque da Prefeitura, nós vamos facilitar em muito a vida dos nossos comerciantes e dos moradores do Pedra 90. Vamos trazer posto de Correios junto com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo. E com a Caixa Econômica Federal firmar convênios para que ela instale lotéricas nesses centros de cidadania e segurança nos bairros. Ou seja, a partir daí, nós vamos conjugar a iluminação, que sairá da pasta onde atualmente está abrigada para pertencer à Secretaria de Segurança Pública e intensificar por parte da administração municipal, controle de terrenos baldios, presença da Prefeitura nas praças, logradouros públicos, como ginásios, campos que são geridos, mini estádios geridos pela Prefeitura, enfim, levar a Prefeitura levando limpeza, iluminação e aí sim a segurança com a Guarda Municipal, para que essa sensação que você, cuiabano, tem de insegurança, pelo menos tenhamos ela um pouco reduzida. Candidato Julier, o senhor fala praticamente em fazer uma reforma dentro da administração pública, a começar por essa pasta a qual o senhor abordou aí. Reforma administrativa, está aí uma boa pergunta. Sem dúvida. Senhor pretende fazer isso na Prefeitura Municipal? O senhor, além dessas mudanças propostas aí pelo senhor, Sim. tem outras mudanças que o senhor Sem pretende dúvida, fazer? Agnello. Quais são elas e como o senhor vai fazer isso? O eixo do nosso programa de governo, Agnello, é inclusão. Inclusão e inclusão.
Então, nós vamos incluir todos aqueles segmentos e setores que foram deixados de lado ao longo dessas décadas todas pelas administrações municipais. Por exemplo, Então, você poderia citar um setor que foi abandonado? Vamos citar, as mulheres não têm participação em Cuiabá. Certo. Tanto que nessa gestão, agora que assumiu uma secretária, faltando poucos meses para se concluir um mandato de 4 anos. Antes, era uma gestão secretariado de homens brancos e tinha um negro apenas, que era o secretário de comunicação. Então, é um secretariado de homens. As mulheres estão fora. Não tem juventude, não tem negros e não tem trabalhadores na administração. Então, o que nós vamos fazer? Não tem trabalhadores na administração? Como representados no poder, ou seja, como fato de exercer política de secretariado, enfim. Então, o que nós vamos fazer, Agnello? Quando se fala em reforma administrativa, nós não vamos adotar esse modelo empresarial que foi hoje presente na prefeitura. Ou seja, eu tenho ali umas secretarias, uma estrutura de governo montada como se fosse uma empresa, com duplicidade de funções, de atribuições e tal. Nós vamos ter uma administração voltada para a inclusão típica de administração pública inclusiva, ou seja, que vai formular e executar políticas que tragam empresários, trabalhadores, mulheres, juventudes para a administração municipal. E para isso, nós não vamos aumentar o número de secretarias, porque nós não vamos manter essa estrutura. O senhor pretende diminuir o número de secretarias que hoje tem? Nós vamos trabalhar com esse limite que está aí. O que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou te dar um exemplo de sobreposição que nós temos atualmente em Cuiabá. Eu tenho uma secretaria de gestão e uma secretaria de planejamento. Por que eu tenho que ter 2 secretarias com esse perfil? Não há necessidade. Então, vamos ter uma secretaria própria para isso, de gestão e planejamento, uma secretaria, e vamos com a outra criar a Secretaria de Mulheres. Certo. Para a pasta da segurança, vamos extinguir a Secretaria de Ordem Pública e criar a Secretaria de Segurança Pública. Temos lá secretarias hoje de obras e de serviços públicos. Não há necessidade dessa duplicidade. Nós vamos criar a Secretaria de Infraestrutura, ou seja, a outra secretaria será a Secretaria da Juventude. Então é assim que nós estamos falando. Nós vamos incluir as pessoas, não vamos aumentar o bolo, porque nós não podemos aumentar impostos, né? Não é o momento para se falar disso. Mas nós vamos dividir melhor o bolo. Agora, falando em reforma administrativa, algo realmente preocupa. O atual prefeito Mauro Mendes, nesta semana, já sinalizou que dificilmente o próximo prefeito da capital conseguirá administrar, ou seja, pagar as contas do município. Por quê? O orçamento previsto do município de Cuiabá para 2017 é na ordem de 2,2 bilhões de reais. Praticamente 55% destes recursos já estão comprometidos com a folha de pagamento dos servidores. Nós estamos falando aí perto de 18 mil. Né? Dividindo estes valores, sobra muito pouco para as pastas poder trabalhar na área de infraestrutura, na área da saúde, na área, enfim, de ação social e outros mais. Como o senhor pretende administrar esses poucos recursos que o atual prefeito Mauro Mendes anuncia e de onde virá mais recursos para implementar todos esses projetos que o senhor está falando? Eu gosto dessas perguntas que tratam de orçamento, Agnello, porque a gente começa a desmistificar algumas coisas, né? O orçamento, você tem lá uma previsão de gastos, é evidente. Vai gastar com isso, com aquilo e com aquilo. Só que como você gasta vai depender da sua prioridade. Nós estamos falando de inverter prioridades em Cuiabá. Não estamos falando que vai aumentar o bolo, vamos arrecadar mais. Nós temos política para isso e nós vamos implementá-la. Mas nós temos que trabalhar com o que temos hoje. Não vamos vender ilusões, não. Então, tem uma dificuldade. Cuiabá vive basicamente, Agnello, de repasses. É uma cidade que arrecada pouco, que produz pouco e nós vamos mudar essa realidade. Então, nós vamos trabalhar com isso que tem. Mas aí é que está a nossa diferença. Aí é que está a nossa diferença. Vejam que aí eu vou citar com um caso concreto. O mercado de ônibus em Cuiabá, ele gira em torno de R$1 bilhão hoje. R$1 bilhão? R$1 bilhão. Isso ao ano. Sim. Isso é um mercado que a prefeitura é responsável. Sim. Ou seja, então, quando eu falo em inversão de prioridade, em vez de eu dar privilégio somente às empresas de ônibus,
eu preciso atender o povo cuiabano nisso. Então eu vou inverter Nós as estamos falando aí prioridades. de 95 milhões por mês. Exatamente. Você acha que quanto que uma empresa de ônibus dessa arrecada aqui em Cuiabá? O mercado de Cuiabá é de R$1 bilhão. Então, quando a gente fala essas coisas, aí você fala, mas então tem dinheiro. Qual que é a prioridade? Ora, a prioridade não está sendo o povo, está sendo as empresas de ônibus. Então, nós vamos inverter essa prioridade. É R$1 bilhão o mercado anual? Vamos fazer licitação limpa, transparente. Certo. O mercado é livre. Se a empresa não quiser participar, ela não é obrigada a participar. Mas outras empresas certamente Ou seja, na sua opinião, então, o dinheiro que está aí, ele precisa ser melhor distribuído, remanejado, trabalhado. Porque eu posso muito bem, desse R$1 bilhão do mercado de transporte público de ônibus, tirar 2 milhões para garantir o passe livre da meninada. Posso tirar 3 milhões, 4 milhões para garantir que a passagem em Cuiabá seja mais barata dentre as capitais. Posso tirar outra parcela, tudo isso previsto em edital de licitação, porque vai ser livre. Venceu, tem que cumprir. Permita-me uma pergunta, Juliera, até para que, obviamente, o eleitor ele possa efetivamente conhecer o candidato. Sim, e essa é a proposta de estarmos aqui. Dentro das campanhas que estão sendo mostradas, cada candidato está apresentando a sua proposta, mas algumas coisas precisam realmente ser perguntadas ao bem da clareza do processo eleitoral, para que todos possam ficar sabendo. O senhor já foi um servidor público, sem dúvida, né, como juiz federal, aliás, procurador do Estado, procurador do Estado, né? O senhor nunca exerceu uma função como legislador, atuando tanto ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, Senado. Também o senhor nunca atuou no Executivo, sendo um executor, ou seja, prefeito nem governador. Eu estou falando da área pública, mas o senhor ficou muito conhecido, pelo menos, por 3 ações onde o senhor teve participação direta. Eu acho que vale a pena lembrar aqui. A primeira, a respeito da Arca de Noé, que culminou com a prisão de João Arcanjo de Oliveira. O senhor tem enfatizado isso muito no seu programa eleitoral. A segunda, sem dúvida nenhuma, é a Passenhas, onde o senhor também esteve à frente. Aliás, tem candidato que o acusa do senhor ser responsável por um prejuízo na ordem de 300 a 350 milhões de reais por conta da Operação Passenhas. Por conta de prender o ladrão, né? Inviabilizou os recursos do PAC. Para deixar o ladrão solto. Então, quer dizer, inviabilizou a vinda desses recursos e gerou um prejuízo para o município de Cuiabá, porque ela foi encerrada. E a terceira foi, obviamente, a determinação da reativação das obras do VLT. O senhor se destacou e muito aqui em Mato Grosso e no Brasil afora por essas 3 ações. O senhor acredita que, como um executivo, um gestor, o senhor terá essa habilidade que teve enquanto juiz e procurador para poder comandar um centro nervoso? Porque nós estamos falando de administração, mas de política também, envolvendo Câmara Municipal, Governo do Estado e Governo Federal. Olha, Agnello, eu vou começar por aí, porque dentre as funções que compõem a administração pública, você tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Só que você tem no Judiciário, Executivo também, né? Porque tem a administração do poder. Eu fui diretor do foro, portanto, fui administrador da Justiça Federal de Rondônia. Eu que inaugurei e construí o prédio de Rondônia, o edifício sede da Justiça Federal. Aqui em Cuiabá, fui eu quem construiu e inaugurou o edifício sede da Justiça Federal. E quando eu cheguei aqui, Agnello, eu vim removido de Porto Velho, era da 2ª Vara Federal lá de Porto Velho, fui removido para a 1ª Vara aqui de Mato Grosso. A Justiça Federal tinha 3 varas que funcionavam ali na Praça Bispo Dom José, né, na antiga Praça Bispo. Ali funcionava a Justiça, 3 varas. Quando eu saí da Justiça Federal, eu a deixei com um prédio próprio, com a Justiça Federal no interior, 9 varas em Cuiabá, com a Justiça Federal em Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Juína, Diamantino. Ou seja, então, do ponto de Barra do Garças, do ponto de vista administrativo, fiz aquilo que muitos gestores não fizeram. E mais ainda, fiz a melhor política de segurança pública que Mato Grosso já teve, que foi acabar com o crime organizado. Então, com essas credenciais, sem dúvida nenhuma, com essa coragem, Agnello, é importante isso. Tem que ter coragem de enfrentar as empresas de ônibus e a empresa concessionária de água de Cuiabá. Nós precisamos ter pulso firme e tomar decisões.
Mas isso, mudança com responsabilidade. Cabe na sua administração, sendo o senhor prefeito, ela vai ser extinta? O senhor vai privatizar ou vai municipalizar? O contrato será rescindido e nós vamos retomar o serviço de saneamento da capital. E nós estamos falando isso, Aguinaldo, muito abertamente, que é para não ter surpresa. Até porque eu brinco e falo, mas é uma coisa séria. Às vezes a gente até brinca falando uma coisa séria. Eu sempre digo, guerra avisada não mata aleijado. E é para isso que tem programa de governo, ou seja, para nós fazermos mudança com responsabilidade, que é o que nós propomos, porque os cuiabanos querem efetivamente mudança e renovação, mas com responsabilidade, não para tocar fogo na cidade. 30 segundos para o senhor responder mais uma pergunta. Pois não, Iná. Nós temos visto aí muitas trocas de farpas nos horários eleitorais, até em alguns momentos desagradável Sem para o dúvida eleitor. nenhuma. E muitos atribuem ao senhor também como sendo um investigado e citam, por exemplo, a questão da Ararat. O senhor é um investigado, o candidato Julier Sebastião? Olha, Aguinaldo, isso muito se falou, muito se fala, mas eu efetivamente não sou, foi arquivado, não respondo a qualquer processo e os nossos adversários, obviamente, recorrem a esse tipo de recurso para não explicarem aposentadorias mal feitas, não justificadas, a ligação com grupos que corromperam a nossa administração e que afundaram a nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Então eu me sinto muito tranquilo nisso, reconheço que o momento eleitoral sempre é propício a que os adversários utilizem esse tipo de baixeza, mas nós temos, como diz os cuiabanos, né? Os cuiabanos brincam muito com isso, falam, olha, o que vem de baixo não nos atinge. Então, 30 segundos para suas aí. Considerações finais. Olha, Aguinaldo, obrigado a você, gentil como sempre, obrigado ao programa SBT Comunidade, a todos aqui que estão presentes no estúdio, mas principalmente a você, cuiabano, pela paciência, pela audiência, de nos ouvir e de dialogar conosco. Obrigado por me receber no seu bairro, na sua casa e na sua rua ao longo desse período. Por isso, para mudar, vote Julier 12. Grande abraço. Assim nós encerramos essa entrevista, agradecendo a presença do candidato Julier Sebastião do PDT.